estimadas autoridades, acadêmicos, acadêmicas, membros da mesa diretora, queridos confrades, confreiras, senhoras e senhores, permitam-me iniciar essas palavras com a expressão mais sincera da minha gratidão por estar vivendo esse momento. Agradeço de modo especial ao presidente, Dr. José Flávio, pela condução firme e inspiradora desse espaço de memória e criação. Estendo a minha gratidão à mesa diretora, à mesa de honra, a cada membro do Instituto que me acolhe com tanta generosidade. Agradeço também a minha família, a meu alicerce, meu farol, que está aqui representada nessa mesa, pelos meus pais, pelo meu pai, que é membro dessa casa, cuja presença nessa cerimônia enlaça gerações e renova em mim o compromisso com o legado herdado e a esperança do que ainda construiremos juntos. Antes de avançar na reflexão, permite-me registrar o que representa, pelo menos tentar registrar o que representa o Instituto Cultural do Cariri, fundado em 1953, com sede do Crato. Esse instituto nasceu com finalidade de cultivar as ciências, as letras e as artes, e muito especialmente estudar e salvaguardar a história e a geografia política do Cariri. Ao longo de décadas, tornou-se guardião de acervos, memórias, espaço de pesquisa e criação e foro permanente de diálogo entre tradição e inovação. Mais do que uma instituição, o ICC é uma casa de identidade. Ele articula pertenças, projeta o Cariri para além de suas fronteiras e, ao mesmo tempo, preserva o que nos torna singulares: linguagem, paisagens, tradições, modos de vida. Aqui a cultura e a ciência se reconhecem como pares, e é por isso que, ao tomar assento nessa cadeira, sinto-me de fato em casa. É com imensa honra e senso de responsabilidade que assumo a cadeira de número 24, cuja patrona é a inesquecível doutora Amélia Berenian Perros, pioneira na medicina cearense. Nascida no Crato em 1860, a doutora Amélia, inicialmente a Amélia Pedroso, posteriormente a Amélia Perros Berenian, tornou-se a primeira mulher do Ceará a formar-se médica e a quinta mulher a obter o diploma de medicina em todo o Brasil. Em 28 de março de 1890, ao defender a tese Disposições Anômalas do Coração Umbilical, ela concluiu seus estudos na Faculdade de Medicina da Bahia, tornando-se apenas a segunda mulher a diplomar-se por aquela instituição centenária. Sua trajetória extraordinária, em uma época em que mulheres mal podiam sonhar com educação superior, abriu caminho, rompeu barreiras e preconceitos, iluminando a estrada para futuras gerações de médicas e profissionais de saúde. Hoje, ao evocar a sua memória, não celebramos apenas um feito histórico, celebramos o poder transformador da educação e da ciência, a coragem de desafiar as convenções e a importância de nutrir esperança e, ao mesmo tempo, mesmo em tempos adversos. Ao assumir essa cadeira, reverencio a doutora Amélia não apenas como patronesse, mas como símbolo vivo da união entre saber científico e compromisso social. Sua vida nos ensina que conhecimento e humanismo caminham juntos. Formou-se médica numa era de imensos obstáculos, provando que a busca pelo saber pode florescer mesmo sob condições adversas. Essa inspiração lança luz sobre o tema central desse discurso, uma reflexão sobre a superficialidade dos nossos dias e da esperança na educação
como agente de transformação e expressão profunda de amor ao próximo. Guiados por essa memória, eu convido a todos hoje aqui a refletir de maneira crítica e poética sobre os desafios contemporâneos e os caminhos para superá-los. Vivemos em uma época de informações aceleradas, relações efêmeras, marcada por aquilo que poderíamos chamar de epistemologia da superficialidade. Nunca tivemos tanto acesso a dados e notícias, porém raramente nos detemos a aprofundá-los. Como bem alertam os estudiosos da educação e filosofia, produz-se hoje uma enorme quantidade de conhecimento entulho, conteúdos incessantemente gerados e consumidos num fluxo rápido e utilitarista, típicos de uma lógica produtivista que prioriza a quantidade em detrimento da qualidade. Esse entulho cognitivo acaba por descartar as questões fundamentais da experiência humana, reproduzindo-se a si mesmo e gerando uma compreensão rasa da realidade, uma avalanche de fatos desconexos que busca sufocar a reflexão crítica. Em suma, consolida-se uma ordem social que desumaniza, pois carece de profundidade, carece de empatia, alimentando-se da falta de amor e semeando a desesperança. A superficialidade manifesta-se nas interações cotidianas, no debate público polarizado, nas soluções fáceis para problemas complexos, sob a influência de um sistema que glorifica aparências e consumo imediato, torna-se tentador aceitar verdades prontas e narrativas fatalistas. De maneira insidiosa, propaga-se o discurso da acomodação, que nega a nossa capacidade de humanização e mudança, tentando nos convencer que nada mais podemos fazer além de aceitar o mundo como está. Essa ideologia fatalista, muitas vezes embalada por setores privilegiados que temem qualquer subversão da ordem vigente, busca mobilizar a sociedade pelo medo e pela resignação, fazendo parecer natural a perpetuação das injustiças e desigualdades. Contra essa tendência de superficialidade e conformismo, precisamos erguer um forte questionamento filosófico e científico. É urgente combater essa epistemologia rasa com pensamento profundo e crítico. Filósofos contemporâneos nos lembram da importância de recuperar a complexidade do pensamento. Ao invés de sucumbir ao simplismo tecnocrático, devemos adotar uma visão abrangente, complexa, que integre diferentes saberes e reconheça a trama intrincada da realidade. Como propôs o professor Edgar Morin, amigo dos meus pais, é necessário reformular o nosso sistema de pensamento, aceitando a incerteza e a diversidade e abandonar as falsas certezas absolutas. Somente assim escaparemos do reducionismo e poderemos enxergar o ser humano em sua plena multidimensionalidade biológica, histórica, cultural e social. Diante deste panorama de superficialidade, a educação crítica e libertadora surge como farol de esperança. Não se trata de qualquer educação, mas daquela inspirada em princípios dialéticos e humanistas, capaz de despertar consciências e reavivar o sentido humano de transformação. Educar, já disse um pensador que tive a honra de chamar de tio, é um ato de amor, portanto um ato de coragem. Não se pode temer o debate nem a análise da realidade, pois fugir da discussão
criadora seria condenar-se à falsidade. Essa perspectiva amorosa e destemida da educação é exatamente o oposto da pedagogia do conformismo. Não há educação verdadeira sem amor. Não há educação verdadeira sem amor aos aprendizes e ao mundo, pois é esse o amor que nos impele a combater o egoísmo, a divisão e o fatalismo. Ensinar e aprender nesse sentido são atos profundamente políticos e poéticos. Implicam em acreditar no potencial de cada ser humano inacabado e indignar-se diante das injustiças que impedem sua plenitude. Uma educação fundamentada no diálogo e na consciência crítica tem o poder de resgatar a esperança onde ela foi sufocada. Nos tempos obscuros e de medo que vivemos, retomar a crença de que o destino do ser humano é criar e transformar o mundo sendo sujeito da sua própria ação, torna-se um ato revolucionário. Essa ideia de que cada pessoa pode e deve assumir-se como protagonista da história e não mera espectadora, reflete uma visão dialético-materialista que a praxis, a ação, a reflexão é capaz de superar condições opressivas. Significa que mesmo diante de estruturas sociais que moldam e às vezes oprimem a vida, os seres humanos conservam a capacidade e a vocação de intervir na realidade e reinventá-la coletivamente. Aqui entra a contribuição inspiradora de educadores como Paulo Freire. Ele nos ensinou que sem indignação não há amor potente, sem amor genuíno não há esperança que sustente a luta. Sob essa ótica, educar não se limita a transmitir conteúdos. Educar é conscientizar e libertar, é fomentar no educando a leitura crítica do mundo para que ele possa reescrever. Tratar-se de substituir a educação bancária, que deposita informações passivamente, por uma educação dialógica que problematiza a realidade junto com os alunos, tornando-os agentes de mudança. Essa é uma educação humanizadora, de amor profundo, que não esmaga o oponente, antes ouve, argumenta e dialoga, buscando o convencimento pela razão, pela ética, nunca pela força, nunca pela força. Em um contexto social tantas vezes dominado pelo discurso do ódio e da indiferença, o ato de ensinar com amor e espírito crítico se torna um ato também revolucionário. Afinal, amar as pessoas, acreditar nelas em tempos de cinismo, pressa, é em si um gesto subversivo, um resgate da nossa própria humanidade. Portanto, contra a superficialidade e o fatalismo, propõe a esperança crítica. Não uma esperança ingênua, que apenas espera de braços cruzados, mas a esperança como verbo ativo, esperançar, aquela que nos faz levantar, arregaçar as mangas e trabalhar por um futuro diferente. Essa esperança ativa se nutre de memórias e de sonhos, memória do legado de lutadores como a doutora Amélia Meridiano, que provou que uma jovem do interior do Ceará podia sim ser médica, e sonho de um mundo mais justo, onde esse tipo de conquista seja um direito de todos. A educação, quando libertadora, nos conecta a ambos, reconhece criticamente o passado e projeta um futuro novo, sem contudo perder de vista o presente concreto e suas contradições. Em cada sala de aula, em cada espaço educativo, formal ou informal, podemos semear essa esperança que transforma,
Cada estudante conscientizado se torna uma semente de mudança na comunidade. Educação libertadora é, em suma, a prática de liberdade. Assim como na educação, a saúde pública, vivenciada através do Sistema Único de Saúde, é uma trincheira de transformação social e também de afirmação de amor ao próximo. Defender os princípios do SUS é, na essência, defender a vida digna, a igualdade, a equidade. O Brasil conquistou em sua Constituição de 1988 algo extraordinário. Declarou a saúde como um direito de todos e dever do Estado, rompendo com a lógica excludente que antes imperava. O SUS surgiu como maior política de inclusão social do país. Essa mudança representou uma revolução civilizatória no nosso país. Os frutos dessa escolha histórica são notáveis, apesar de todas as dificuldades, e temos muitas. O SUS, ao longo de décadas, se construiu com programas exemplares de alcance internacional. Entretanto, defender os princípios do SUS exige lucidez para reconhecer os seus desafios enfrentados. Não podemos cair num triunfalismo ingênuo. O sistema de saúde brasileiro ainda sofre com um subfinanciamento crônico, a fragmentação, a ameaça de retrocesso. Defender o SUS, portanto, é uma forma de resistência contra a mercantilização da vida. É afirmar que a saúde não é um privilégio de quem pode pagar, mas sim um valor social, coletivo, sustentado pela solidariedade e pela justiça social. Essa defesa conecta-se diretamente com a educação libertadora de que falei. Ambos, educação e saúde, são pilares fundamentais de uma sociedade emancipada. Não por acaso, as grandes conquistas sanitárias do Brasil vieram de mãos dadas com os movimentos sociais e intelectuais engajados. Nossos sanitaristas desenharam o SUS inspirados pela ideia de empoderar o povo, de capacitá-lo a participar das decisões sobre políticas de saúde. É preciso construir uma nova hegemonia cultural em que cuidar da saúde pública e educar criticamente sejam valores centrais. Ao encerrar essa reflexão, retorno à imagem de uma jovem cearense. No final do século XIX, segurando o diploma de medicina e abrindo um sorriso de vitória, a doutora Amélia Remião de Rose personificou a união entre conhecimento, coragem e amor ao próximo. Hoje, diante dos desafios de superficialidade, descrença, desigualdade, inspiramos-nos nesse legado para reafirmar alguns compromissos inegociáveis. Reafirmamos o compromisso com uma educação libertadora que forme cidadãos críticos e solidários, capazes de analisar uma realidade e intervir nela. Essa educação pautada no amor, na indignação justa e na esperança será o antídoto contra a apatia e o individualismo. Ela permitirá que novas Amélias surjam, não só na medicina, mas em todas as áreas, mudando estatísticas, mudando mentalidades, humanizando a sociedade pela base. Reafirmamos também o compromisso com a saúde como direito fundamental e pilar de uma sociedade fraterna. Defender o SUS, aprimorá-lo, torná-lo sustentável é dizer que nos importamos uns com os outros e recusamos a viver em uma nação onde vidas humanas sejam descartáveis. Cada vez que apoiamos uma política pública sanitária inclusiva, estamos praticando o amor ao próximo de forma concreta, subvertendo a lógica excludente. Deixo, portanto, esse chamado final, que sejamos todos sujeitos da nossa história, que cada um em sua esfera recuse a superficialidade, busque a essência, recuse o cinismo,
e abrace a esperança, recuse a indiferença e pratique a solidariedade. Em uma sociedade inundada de informações vazias, sejamos fonte de conhecimento significativo. Em meio de tanto ódio e intolerância, sejamos voz de amor e razão. E frente à desesperança que às vezes insiste em nos rondar, ergamos a cabeça e continuemos esperançando, pois, como já disse, a esperança é um ato de coragem, e esperançar é construir ativamente o futuro que desejamos. Muito obrigado.